experimentados pelo fogo, ou provados pelo fogo. Eu quero ler o trecho. Vocês conhecem muito bem essa palavra. Eu quero ler a partir do verso 17. Depois façam as considerações iniciais antes de aplicar o texto. 3:17 diz assim. Vamos no 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O rei Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem ou amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados ou atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que foram lançar lá de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: escuta, eia, não lançamos nós 3 homens amarrados ou atados dentro do fogo? Responderam ao rei: sim, é verdade, ó rei. Tornou ele dizer: eu, porém, vejo 4. Vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegou-se Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos e governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, e nem cheiro de fumaça, cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Portanto, façam um decreto pela qual todo povo, nação, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e suas casas sejam feitas monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Até aí. Os irmãos
sabe que nessa época o maior poder, o maior governo que existia era o governo da Babilônia. Então, Nabucodonosor era o chefe máximo, era o maior rei que existia no mundo, era a maior personalidade que existia no mundo. A Babilônia era a maior maravilha do mundo. Tudo que existia de bom estava na Babilônia. Tudo que tinha de moderno, de construções, de tudo que você pensar estava na Babilônia. Era o centro do mundo da época. E Nabucodonosor era o rei. Nabucodonosor conquista Jerusalém, Judá, e traz de lá para cá os principais, os jovens, os melhores soldados, e trouxe aqueles que realmente, do povo de Deus, do povo judeu, aqueles que realmente faziam diferença, os soldados de elite, pessoas que tinham realmente talentos, e a Babilônia foi recrutando aos poucos e foi levando. Levou numa primeira leva, levou numa segunda, e foram levando. Eles chegaram a recrutar cerca de 32, 33 mil jovens de ponta. No meio desses jovens, havia alguns que se destacaram muito. Um é o Daniel, o profeta. Outros 3, esses, Sadraque, Mesaque e Abednego, que os seus nomes foram trocados na Babilônia. Era Misael, Azael e Azarias. Eles tiveram os nomes mudados por Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles começaram a participar e fazer parte do governo. Eles já eram influenciadores pelo talento, pelo dom de Deus, pela disposição do coração deles, por eles ser muito talentosos. O rei Nabucodonosor constituiu alguns deles sobre negócios na Babilônia. E esse Sadraque, Mesaque e Abednego eram desses 3, eram influentes lá na Babilônia. E esse rei, para mostrar o seu poder, a sua força, a sua glória, a sua imponência, para mostrar o seu ego, ele construiu uma estátua gigantesca. E aí, nessa ideia, o déspota Nabucodonosor forçou e apregoou que todos os povos, nações, homens de todas as línguas, na hora que ouvisse o barulho dos instrumentos, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Veja no 3:5 para vocês verem. No momento em que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de todas sortes de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E ali todos começaram a reverenciar e a prostrar-se diante da imagem do rei, da figura dessa estátua que o rei levantou. Só que os 3, por pertencerem ao Deus de Israel, ao único Deus, não se prostravam. Você poderia estar em qualquer lugar, se os instrumentos tocassem, você tinha que se curvar diante da estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não dobrava, não prostrava e não adorava. Então nesse momento levantou-se aqueles que foram acusar os 3 jovens. Porque quando você não se dobra, quando você não se prostra ao sistema mundano, a ideologias, as ideias, a carnalidade do mundo, as influências do mundo, quando você começa a ter uma postura ereta,
em face desse mundo caído, você começa a arrumar confronto. Você começa a ser uma pedra no sapato do sistema, uma pedra no sapato daqueles que gostam de levar a vida de forma relaxada. Então, se você quer dar um testemunho na sua empresa, se você quer dar um testemunho em algum ambiente, você já começa a se tornar uma pessoa indigesta no ambiente de trabalho, nas escolas, na rua, na família. Por isso que o texto de Jesus, no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Jesus disse assim, no 12, a partir do 35, vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Eu não. Eu vim trazer confronto, eu vim trazer espada, eu vim trazer o fogo, e eu já queria que vocês estivessem acesos. Jesus falou isso no capítulo 12. Ele falou, e daqui para frente estarão 5 dentro de uma casa, 3 ficarão contra 2 e 2 contra 3. O próprio Jesus diz que ele veio fazer esse movimento, porque esse movimento de quem realmente quer se santificar confronta aqueles que querem andar no pecado. O posicionamento da igreja confronta o mundo, o posicionamento do jovem cristão na escola confronta o outro que quer viver uma vida de qualquer maneira. O casal que quer viver de forma santa, ele vai confrontar aqueles outros casais que querem viver no oba-oba, somente de festinha em festinha. O posicionamento do crente que está ordinariamente congregando, vivendo para Deus e para a obra, é ensaio, é culto, é célula, é isso, é aquilo. Essa postura sua confronta essa vida de conforto, de zona de conforto que as pessoas querem adotar. Não se engane, irmãos, a carne só gosta de comer e dormir, e beber também. A carne gosta disso. Quanto mais nós comermos, bebermos e dormir, mais a carne se satisfaz. Ela gosta de festinha, gosta de comida, gosta de bebida, gosta de descanso, de farra. Aí não é pecado, não é errado você tirar um lazer. Não é pecado, não é errado você ter os momentos de descanso. É verdade, às vezes a gente está até precisando. Agora, isso não pode sobrepor a nossa vida diária com Deus, a nossa santificação e a nossa fé. Você não pode descansar mais do que trabalhar para Deus. Você tem que trabalhar mais para Deus do que descansar, porque o seu descanso não está na terra, o seu descanso está na eternidade, e o meu descanso está na eternidade. Não existe esse negócio de descansar mais do que trabalhar para Deus. O nosso descanso não chegou ainda. Nós ainda não chegamos em casa para descansar, nós ainda estamos na terra. Nós estamos indo para a nossa casa, nós ainda não voltamos, nós ainda não chegamos. Você não chegou em casa ainda. Nós ainda vamos chegar lá. Agora, quando chegarmos lá, nós vamos ter o descanso. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 4 que nós teremos o descanso no Senhor. Então só o fato de você se posicionar, você conflita, vai arrumar inimigos. Pessoas se levantaram e disseram assim, olha, verso 12: há uns homens judeus que tu, rei, constituíste sobre negócios na província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, dos teus deuses, e de ti as teus deuses não servem nem adoram a imagem que levantaste. Já foram lá e falaram. E o que aconteceu? O fato é que o rei Nabucodonosor, sabendo disso, deu uma oportunidade para eles. Falou, olha, eu vou tocar o instrumento de novo. De repente vocês confundiram alguma coisa aí, vou dar mais uma chance. O mundo, ele é astuto. O diabo, ele é atrevido. Você resiste uma vez e ele não dá por satisfeito, vai tentar você de novo. Vai dar mais uma chance para você pecar. Vai dar mais uma chance para você se desviar.
Vai dar mais uma chance para você não comprometer-se com a palavra. Olha, vai tocar o instrumento, aí eu quero ver se vocês vão fazer ou não vão. E ele foi tão autoritário e ousado, o diabo até pressionou. Verso 14: falou Nabucodonosor: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviram aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados no fogo, na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver, aqui ele desafiou os 3 rapazes, aí eu quero ver, ó, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ameaçou os 3 jovens. Essa história você conhece, essa história a igreja sabe. Os jovens disseram assim: olha, sobre esse assunto, verso 16, sobre esse assunto, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: sobre esse assunto não necessitamos de te responder. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, nos livra. Se Ele não quiser, nós vamos morrer aí. Mas adorar a imagem que você levantou, rei, nós não vamos adorar. Agora, se Deus vai nos livrar do fogo, aí já é com Ele, não é comigo, não é conosco. Se Ele vai nos livrar, aleluia, tá bom, nos livrou. Mas se Ele não nos livrar, também nós não temos que questionar Ele, é com Ele. Nós não temos que responder a respeito desse assunto para você, rei. Nós não temos conversa nem acordo. Você sabe com quem que esses 3 rapazes estavam falando, gente? O homem mais poderoso da terra. Dos homens, ele era o mais forte da terra, era o rei. Está falando de um presidente de república, não. Está falando de um prefeito, de um estadista, de um governo, não. Está falando disso, não. Está falando do rei. O rei podia mandar matar eles aí, arrancar a cabeça deles, era antes da fornalha. O rei podia fazer o que quisesse com eles. Esses rapazes estavam dispostos a passar pelo fogo. Irmãos, eu vejo aqui que Deus experimenta o seu povo no fogo. Experimentados pelo fogo. Esses jovens foram experimentados pelo fogo. Eu vejo que Deus permite a passagem do seu povo pelo fogo. Eu quero ocupar dessa experiência bíblica, desse texto, desse contexto histórico, para afirmar que Deus experimenta o seu povo no fogo. A Bíblia diz: quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, que bem-aventurado é o homem que suporta bem a provação. Eles foram provados pelo fogo e suportaram bem a provação, a intimidação do rei, suportaram o poder da influência da época, não se dobraram ao sistema e estão dispostos a pagar o preço, sofrer o dano, sem questionar quem é Deus, sem questionar o porquê disso. Meu Deus, por que será que o Senhor está me provando dessa maneira? Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Senhor, por que essa crise? Você não vai ver os rapazes questionando a soberania de Deus, a grandeza de Deus, hora nenhuma. Você não vai achar. E mesmo assim você vai ver que Deus poderia honrar a eles antes deles ir para o fogo. Por que Deus deixou eles ir para o fogo? Porque Deus experimenta os seus no fogo. Eu gostaria de, diante dessa história, pensar com os irmãos a respeito de algumas verdades
de quem é experimentado pelo fogo. Esse texto vai nos fornecer alguns ensinamentos, lições importantes. Primeira coisa a compreender é que eles não estavam passando por esse fogo por causa de pecado ou por falta de fidelidade. Porque geralmente podemos até pensar que nós estamos experimentando uma prova de fogo, porque em algum momento nós pisamos na bola com Deus e aí Deus está dando uma corrigida em nós. Ou então, e isso era uma doutrina corrente da época, se vocês não sabem. Está passando isso aí por causa disso. Está sofrendo essa doença aí, é por causa do pai dele. É por causa da mãe dela. Isso é maldição hereditária. Ele é cego assim, de nascença. Quem pecou, foi o pai ou foi a mãe? Irmão, não é questão de pecado. Deus não experimenta o seu povo, Deus não prova o seu povo no fogo porque havia pecado. Aqui os três estavam em santificação, evitando o contato com o mundo, evitando o sistema do mundo, não adorando e nem prostrando diante do mundo. Estavam consagrando, a consagração deles era no nível alto, a santificação deles era no nível alto, e mesmo assim Deus permitiu eles serem lançados na fornalha. Não era por pecado e nem por falta de fidelidade. Eles deram a maior demonstração de fidelidade, justamente o contrário. Eles estavam indo para o fogo por causa da fidelidade deles, que se eles fossem infiéis, eles tinham sido poupados do fogo. Sabia que tem muita gente infiel que está achando que está dando certo, só porque ele não foi para o fogo? Você já ouviu alguém dizer: rapaz, quando eu estava lá no mundo, parece que o negócio era mais, a corda parece que era mais frouxa, parece que eu andava mais? Lógico que andava, porque quem te governava lá não quer prestação de conta não, só quer que você faz. Diabo ele deixa a corda bamba. Agora o Deus que você serve não, ele exige santificação. Tem que abdicar de certas coisas por amor a ele. Então, se muita gente está sendo livre hoje aí, que você acha que está livre, é porque eles estão sendo infiéis. E eles aqui estavam sendo lançados ao fogo por causa que estavam sendo fiéis. Aprenda uma coisa: geralmente os fiéis da terra serão perseguidos. Aqueles que se mantiverem fiéis receberão perseguições. Mas bem-aventurado é o homem que suporta bem a provação. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Essa é a primeira verdade, que não foi pecado. Até para você tirar da sua cabeça que o seu sofrimento aí é porque Deus está te castigando. Ai meu Deus, Deus está me castigando. Sempre fiz as coisas direitinho. Irmão, não tem ninguém que faz nada direitinho não, meu. Esquece isso. Já viu pessoas dando desculpa? Ai, por que as pessoas justas sofrem, meu Deus? Só aconteceu isso uma vez na história. Esse negócio da pessoa justa sofrer só aconteceu uma vez na história, depois mais nunca. Só Jesus, o único justo que sofreu. O restante que está sofrendo aí é tudo injusto. Eu sou injusto, você é injusto. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, mas justo ninguém. Então só aconteceu uma vez. Então esquece esse negócio de ai, por que os justos estão sofrendo, pastor? Por causa dessas catástrofes aí, gente morrendo para ir para cá. Nós temos que orar para Deus fazer alguma coisa, mas nos finais dos tempos está escrito: vai vir catástrofe, vai vir enxurrada, vai vir chuva, deslizamento de terra, os montes não aguentarão o peso, a mortandade assolará a terra. Então a igreja, nós estamos passando por isso, pela prova de fogo, é teste. E bem-aventurados que suportam bem a aprovação. E às vezes não é pecado não, é fidelidade mesmo. É por manter fiel que você está sendo provado.
Segundo lugar, em qualquer situação, coloque Deus em primeiro lugar. Qualquer situação de enfrentamento, seja de ser lançado no fogo, sofrer a sanção, perder, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. O que eu acho bonito na vida desses 3 jovens é que eles estavam dispostos a perder. E você sabe que o nosso mal, irmão, é que nós não estamos muito interessados em perder, porque nós somos aculturados para ganhar, treinados para ganhar a qualquer custo. A gente não gosta de perder nem o joguinho de bolita, aquelas bolinhas de gude. A gente não gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Você vê, o cara vai pescar, ele fala que ele pegou um peixe desse tamanho. Aí o outro fala, eu peguei um que só a bola do olho dele era assim. É mentiroso, né? Além de tudo, mas não gosta de perder. Ninguém gosta de perder. E é por isso que a gente traz essa cultura para dentro dos cultos, da igreja. A gente não gosta de perder, não gosta de ceder o espaço para o irmão. Numa discussão a gente não quer perder a discussão. Então, não estamos dispostos a perder. Eles aqui falam assim, ó, se Deus nos livrar, livrou. Se não livrar, o que eles fizeram? Eles mantiveram o foco em Deus. Eles disseram, Deus é Deus que sabe. Essa história, rei, nós não precisamos resolver com o Senhor, é com Deus. Eles colocaram Deus acima de tudo. Colocaram Deus em primeiro lugar na vida deles. Deus resolve esse problema para nós aí. Se a gente cair nessa fornalha aí, chegar lá só a cinza, não tem problema não. Porque até os que foram levar eles para empurrar no fogo morreram do calor, de tão quente que estava, 7 vezes mais do que o costumeiro. E aí? Coloque Deus em primeiro lugar em qualquer circunstância, mesmo que você esteja perdendo aparentemente. Mesmo que você esteja perdendo. Todo mundo está vendo que você está perdendo. Todo mundo está presenciando que você está perdendo. Todo mundo está presenciando, rapaz, ele está perdendo, ele está sofrendo, está apanhando. E aí? Deus é que tem que dar resposta em cima dessa situação, não sou eu. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aquele cantor que compôs essa música, o Delino Marçal, há uns 2 meses atrás agora, ele perdeu a mãe dele. Uma senhora de 80 e poucos anos, pastora, foi morta. A mulher foi 5 horas para o templo orar. Essa senhorinha, a mãe do Delino Marçal, foi para o templo orar com outra pessoa. Invadiu um homem nu, doido, com uma barra de ferro, deu uma paulada na cabeça da senhorinha, matou a mãe do Delino. A mãe do Delino, ela é responsável por essa música, porque quando ele era pequeno, ele conta que ele olhava os irmãos, os meninos jovens da idade dele, com tênis novo na igreja, e ele falava, mãe, nós somos tão fiéis a Deus, somos tão fiéis a Deus. A senhora lava roupa para fora, passa roupa para fora, dá o dízimo, dá a oferta. Nós não temos dinheiro para comprar um tênis. Olha lá, que Deus é esse, mãe, que não abençoa a gente. Nós somos tão crente na igreja, a senhora carrega a gente, ensina os princípios. Aí sabe que a mãe dele falou, meu filho, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós aqui adoramos o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. Então essa frase ela sempre repetia para o Delino. O Delino foi e compôs a canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, canta aí. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus.
Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. A gente tem que ter essa consciência de Deus soberano acima de toda circunstância, mesmo de dentro das nossas perdas aparentes. Amém. Terceiro lugar que eu vejo que esses jovens aqui nos ensina a não negociar os nossos valores. Irmão, seja firme, não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios. Você vê que eles podiam negociar. O diabo deu mais uma oportunidade. O diabo sempre vai oferecer mais uma oportunidade para você negociar, para você receber ou pagar uma propina, para você se misturar com o mundo, para você fazer uma mentira, para você praticar algo. Sempre você vai ter chance de negociar seus valores. Sempre você vai ser abordado para poder negociar os seus valores. Mas eles não negociaram os seus valores. Por isso foram lançados no fogo. Uma outra verdade que eu percebo, e muitos percebem também, o texto está bem claro, o que essa postura de não negociar os valores fez com que eles usufruíssem da presença de Deus. E o que eu acho mais lindo nesse texto é que o Deus que nos manda ou que nos permite passar pelo fogo, entra no fogo conosco. Está passando por essa aflição? Você não está só. Ele está contigo. Ele está lá no seu quarto. Ele está na sua oração. Ele está na fornalha de fogo ardente. Ele está no seu clamor, no seu louvor. Ele está na sua postura. Deus viu que você não negocia. Deus viu que você não arreda o pé. Então o texto vai dizer assim, veja bem o texto. O próprio rei constatou, verso 24: nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam: sim, é verdade. Tornou o rei a dizer: porém eu vejo 4. Então eles usufruíram da presença manifesta de Deus dentro da provação do fogo. Na experiência de fogo que você vai passar, ou passou, ou está passando, Deus entra contigo, varão. Eu profetizo sobre sua vida: Deus entra contigo nessa batalha. Deus entra contigo dentro dessa fornalha. Não abra mão, não negocie seus princípios. Não pense, não negocie, não arrede o pé, não volte atrás na sua fé, porque Ele entra contigo na fornalha. Você pode dar um glória a Deus? E uma coisa interessante que aconteceu aqui, mas na presença de Deus, porque o rei ficou assim, o rei ficou impactado. O rei falou: tem 4. E tem mais uma. Eles estão, olha a palavra, verso 25: tem 4 homens soltos e andam passeando. Passear, irmão, a gente passeia no shopping. Passear, a gente passeia na cachoeira, na cascata, no mar, no centro da cidade, na praça. Aí a gente vê o outro lá falando: está passeando. Aqui eles estavam passeando no meio do fogo. Jesus, o 4º homem da fornalha. Porque quando o rei, ele não sabe definir, porque ele não entende, mas ele falou: olha, o 4º tem o aspecto dos filhos dos deuses deles. Ele está falando ali, isso aqui é uma teofania. Ele diz mais abaixo no verso: o anjo. Ele cita esse filho dos deuses como o anjo. E toda vez quando aparece o artigo definido, o anjo, no Antigo Testamento, é ele. É a manifestação teofânica. O próprio Deus no Antigo Testamento, o próprio Cristo revelado em alguns momentos específicos. Você vai ver isso no Velho Testamento inteiro. E ele chamou para passear.
dentro da fornalha, conhecendo os cantos da fornalha, e o fogo aceso 7 vezes mais, e o quarto homem junto com eles experimentaram da presença. Eu declaro que no meio dessa prova você vai experimentar da presença. No meio do fogo cruzado, você não vai perder a sensibilidade da presença de Deus. Inclusive, a presença será mais notória, mais palpável, visível aos seus olhos do que antes. Porque é nesse momento que Deus se achega, anda contigo, passeia contigo, tem tempo a sós contigo, para que você usufrua da doce e maravilhosa presença do Senhor. E o verso 27 diz assim: ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles, nem chamuscados ficaram os cabelos da sua cabeça, e nem os seus mantos se mudaram, e nem cheiro de fogo passara sobre eles. Algumas traduções dizem que eles apagaram a força do fogo. Aqui fala do poder do fogo. O fogo não teve poder sobre eles. E tem uma tradução que fala que esses 3 rapazes apagaram a força do fogo. Não apagaram o fogo. Deus não apaga o fogo. Deus não livra você do fogo. Ele livra você no fogo. Ele não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. A Bíblia diz que eles apagaram a força do fogo, apagaram o poder do fogo. Está escrito, irmão, eles apagaram a força do fogo. Há um lugar em Deus, na presença de Deus, que o fogo perde a força. Ele não nos consome, não nos mata. E essa prova que você está passando não é para a morte. Essa prova que a igreja está enfrentando no Brasil, ela é uma fornalha de fogo acesa, para incendiar os crentes, para os crentes entender que não deve negociar os valores, para a igreja ser reavivada, para os cristãos voltarem a desfrutar da presença de Deus, ainda que tenham que ser lançados na fornalha. E existe muitos de nós, presta atenção, vou falar algo sério, muito sério. Muitos de nós aqui, se não for lançado no fogo, não percebe a presença de Deus. Vou repetir. Muitos de nós aqui, se não for lançado no fogo ardente, não percebe a presença de Deus. A gente faz assim, é modelo de igreja, a gente cultua, congrega, é uma coisinha simples, é uma congregação, é um grupo bom, é gente amiga, mas não é gente que desfruta da presença inefável de Deus. Existem coisas que acontecem na nossa vida, que é Deus querendo se revelar a nós de uma forma mais profética, mais íntima, mais profunda, e às vezes dói, e às vezes pesa que você fala assim: rapaz, eu vou chegar nesse fogo aí, mas Deus entra contigo no fogo. Aqueles que foram lançar os jovens do fogo morreram, eles não, eles experimentaram da presença de Deus, o Deus que nos faz passar pelo fogo. Aleluia. Irmãos, mas se isso parasse aqui, já estava bom como testemunho de não querer, de não negar, de não negociar valor, de usufruir da presença no meio da provação. Mas no texto fornece benefícios de quem está disposto a ir para a fornalha. O texto fornece benefícios. O texto vai falar assim, ó. Você percebeu? Você está com o texto aberto? Se não tá, se tiver, eu vou citar para você. Olha, desde o verso 21, o texto vai dizer: então esses homens foram amarrados. Na minha tradução diz atados. Amarrados. Verso 21.
No verso 23 diz assim: olha, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados. Verso 24, no final: nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? O rei pergunta. Aí agora, verso 25: pois eu vejo 4 homens soltos. Qual é o benefício de ser lançado, amarrado? O rei pensou em tudo, o rei amarrou. O rei falou: não, tem que amarrar. Amarra com tudo, amarra com roupa, amarra com corda, amarra com chapéu, com tudo. Amarra bem amarrado. Já não bastava o fogo, gente, ainda tem que amarrar para jogar. Mas agora o rei viu 4 homens soltos. Porque o benefício do fogo é queimar as amarras que nos prendem. O benefício do fogo e da provação que nós passamos é queimar as amarras que nos prendem. Tem muitas amarras que te prendem. Tem muitas amarras emocionais, psíquicas. Tem muitas amarras que prendem a nossa vida. Amarras financeiras, ideológicas, ira, porfia, pecados, desejos, influências. As amarras aqui, elas falam daquilo que nos cerca. Mas o fogo que Deus permite você passar, a prova que Deus permite você enfrentar, é para destruir as cordas, as amarras que te prendiam. É para te deixar livre para passear na presença do 4º homem da fornalha. É para te deixar livre. E se o fogo que Deus permite, como Jó disse no último capítulo da história de Jó, Jó falou: antes eu te conhecia só de ouvir falar. O livro de Jó começa dizendo, o próprio Deus dando testemunho de Jó, não é? Está vendo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus falando para Satanás que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal. Que homem é esse? Experimentou todo esse fogo cruzado, toda essa narrativa da história de Jó. Perdeu tudo, perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu fazenda, perdeu gado, perdeu jumento, perdeu ovelha, perdeu 10 filhos, perdeu tudo, caiu tudo, ficou leproso, ficou doente, cheio de feridas, encostado num canto, coçando as feridas com um caco de telha, e os amigos falando que ele estava em pecado, a mulher falando para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Deus levanta o cativeiro dele, restaura ele, cura ele. No final ele reconhece: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Existiam amarras na vida de Jó que impediam Jó de ver a Deus na sua essência. Benefício serve para queimar as amarras. Eu profetizo: você vai sair dessa melhor do que entrou. Você vai sair dessa melhor. Creia aí, você vai sair dessa melhor do que você entrou. Você vai sair dessa melhor do que você entrou. Sua família, tua casa vai sair melhor dessa do que você entrou. Quem está acreditando no que eu estou pregando aqui, dá um glória a Deus aí. Você vai sair melhor dessa do que você entrou. Essa cidade vai sair melhor do que entrou. Vai, sabe por quê? Porque nós, é independente de Deus fazer ou não, nós já estamos crendo no que Deus está fazendo, Ele é. O texto 27 diz assim, que não havia cheiro de fumaça. Agora é brincadeira. Não havia marcas. O texto está dizendo que não havia.
não foram chamuscados seus cabelos. Você já colocou assim, você já foi pegar alguma coisa no fogo, na churrasqueira, ou no fogo mesmo, no fogão dali da casa? Pegar um negócio com um talher mais curto um pouco, e às vezes encostou o braço assim, quem tem mais pelo no braço, já encostou, como é que fica? Você encosta assim, você cheira para você ver. Quando você queima, só queima de levinho assim, cheira para você ver, fica tudo chamuscado. Essa expressão chamuscado aqui é defumado. Fica tudo defumado. A gente podia chegar no Sadraque, Mesaque e Abednego e falar: rapaz, vocês têm coragem, Deus livrou vocês mesmo, glória a Deus. Mas você saiu só a capa da gaita também nessa, hein? Você saiu dessa luta aí pela misericórdia de Deus. Parece, irmãos, que a gente às vezes está passando uma luta, vai jejuar, a gente chega e fica assim, ó. Olha o crente passando prova e jejuando. O que foi, varão? Irmão, a prova. Isso aqui é jejum. Se não for, quem dera. Estou todo chamuscado, fedendo a frango sapecado. Já viu um frango sapecado? Quando tira as penas, aí passa no fogo assim para lá e para cá, cheira ele. Tem crente que às vezes sai da prova igual um frango sapecado. Não, meu irmão, você vai sair. Os três rapazes saíram de lá assim, não tinha cheiro de fumaça, cabelo dele não tinha sapecado nem nada. O que significa isso aí? Qual é o benefício? Você vai sair dessa sem trauma. Levanta a mão e recebe essa profecia. Você vai sair dessa sem trauma. Sem trauma. Eu profetizo na igreja, eu profetizo na nossa vida, eu profetizo que você sai dessa sem trauma. Você sai dessa sem trauma, na autoridade do nome de Jesus. Sai dessa sem trauma. Sai dessa sem trauma. Crê nisso. Eles saíram, nem fumaça, nem cheiro de fumaça tinha neles. Quando a gente vai num churrasco e o pessoal está fazendo churrasco simultaneamente, a churrasqueira está, e a gente fica perto do fogo, quando a gente chega em casa, né? É bom comer, mas assim, perto da churrasqueira a gente começa, aí aquele perfume que você passou, cabelo, as meninas, as irmãs que não gostam de ficar muito perto, porque às vezes a irmã gastou dinheiro, esticou, puxou, coitada. Aí fala: meu Deus do céu, tá só a fumaça. É o trauma do churrasco, do fogo. Mas os rapazes nem isso tinha. Que Deus é esse, irmão, que está nesse negócio? Pega essa palavra. Por último, o texto ainda revela assim no verso 29: portanto faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e suas casas feita monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. O rei fez um decreto para todos os povos, línguas, circunvizinhança, falando: a partir de hoje ninguém pode blasfemar contra o Deus desses meninos aqui, desses jovens. Ninguém. Qual é o benefício? Verso 30: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Além de Deus dar o livramento e o nome de Deus ser glorificado, Deus prosperou os homens que resolveu passar pelo fogo. Eu tenho plena convicção que o crente que aguentar a prova, Deus tem um nível de prosperidade na vida dele, em todas as áreas. Deus tem uma porta para abrir para aquele que perseverar fiel, firme até o fim. Quantos creem nessa palavra? Deus vai te prosperar por causa dessa perseverança que você está tendo. Deus livrou
Deus exaltou o nome dele através da boca do rei ímpio, iníquo. O nome de Deus foi glorificado em toda Babilônia e todos os povos. Mas não foi só isso. Os homens já tinham influência no governo. Nabucodonosor deu mais influência para eles e mais prosperidade para eles. Por esses três aí, pode prosperar agora daqui para frente. Porque o Deus deles, eles resolveram. Coloca o verso 28 na tela. Fazendo um favor, Daniel 3:28. A gente lê encerrando. A postura dos rapazes. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adoraram a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Eles preferiram ser queimados do que adorar outro Deus. Prosperaram por causa dessa atitude. Olha para mim. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Você vai ver, você vai presenciar. Você vai desfrutar da presença manifesta de Deus. Você não está sozinho nessa não. Enganado está o diabo, pensando que você entrou nessa sozinho. Mantenha-se fiel. Seja fiel. Seja fiel aonde você puser o pé. Onde você entrar. Aonde você for fazer um negócio. Seja fiel. Não aceite. Não aceite. Por mais simples que seja a vantagem que você está levando, se você perceber, não leve vantagem sobre ninguém, sobre o sistema, sobre as coisas. Não pense que isso vai ficar impune. É melhor perder agora. Diante do mundo, a igreja vai perder sempre algumas vantagens que o mundo oferece. A igreja tem que abrir mão. É perder para ganhar. Quanto a isso, nós não temos que responder. Quanto a esse negócio, eu não tenho que responder. Tem gente que fica tentando negociar princípio, tentando negociar valores, tentando questionar Deus na prova. Será por que eu passo tanta luta assim? Eu sei que Deus está contigo nessa prova. E eu sei que tem gente aqui que está passando um estreito. Eu sei que tem gente aqui que está sofrendo. Fica de pé.